Hoje a gente vai começar a falar um pouco sobre Python e como que a gente pode usar a linguagem de programação Python e esse ambiente chamado Google Colab para fazer análises de dados, tá bom? Lembrando que ao você clicar ali na descrição do vídeo, você vai ter o acesso ao link para esse notebook. E aí, para vocês conseguirem editá-lo, cliquem em File ou Arquivo e venham aqui em Save a Copy in Drive ou salvar uma cópia no Drive, tá bom? Então esse é um laboratório prático que a gente vai explorar os tipos de dados, né? Eles são números, texto e também inteiros, né? Flutuantes ou decimais, né? Então a gente vai explorar isso. Aqui eu trago para vocês o Zen do Python, né? Então é como se fosse os princípios do Python, né? E aí, se vocês tiverem curiosidade, apenas copie aqui e cole, né, no seu tradutor de preferência, e aí vocês vão entender um pouco. E ele traz pra gente que o lindo é melhor que feio, né? O explícito é melhor que o implícito. Isso aqui vai dizer pra gente sobre a estrutura do código, né, que a gente vai construir aqui em Python. Tá? De praxe, a gente sempre mostra, né, o Print Olá Mundo, que acho que está nos principais livros texto e também nos principais tutoriais, principais cursos da internet, né? Então aqui a gente está mostrando como que funciona uma funçãozinha pré-definida já built-in, né? Já pré-construída dentro do Google Colab, dentro da linguagem de programação em Python. E aqui nós estamos passando dentro dos parênteses, né? Então a gente tem uma funçãozinha e aí nós vamos ter os parênteses e dentro dos parênteses nós passamos os argumentos que a gente tem interesse, tá? Na aula passada eu já apresentei para vocês o que é o Google Colab, então lembrando, né, que ao rodar aqui ele vai conectar aos servidores e vamos aguardar. E aí pronto. Aqui no console, né, ele retorna pra gente a expressão Olá Mundo. Lembrando também que strings, né, será tudo aquilo que for passado dentro de aspas, perfeito? Aspas simples ou aspas duplas. E aí, muitas pessoas me perguntam, professor, mas tem diferença entre aspas simples e aspas duplas? Na verdade, não. Tá? Geralmente, aspas simples, né, a gente usa para passar parâmetro, mas não tem diferença prática, não. Tá? Então, quais são os tipos de dados básicos? A gente tem números inteiros, a abreviação int, né? E representam valores inteiros, como 5 ou menos 12. Ele pode ser positivo ou pode ser negativo, tá? Temos números de ponto flutuante ou decimais. Por que eu trago flutuante aqui? Porque a expressão é float. A expressão é float, tá? E eles trazem números decimais. Então, ele pode ser 3.14 ou menos 0.5. Ele pode ser negativo ou pode ser positivo também. Lembrando que o Python, que a linguagem Python, ela utiliza o sistema de separação por milhar e separação decimal estadunidense, né? Então, ele vai usar aqui o ponto como separador decimal, enquanto no Brasil nós usamos vírgula, certo? E aí o separador de milhar deles é a vírgula e para nós é o ponto, né? Então é o contrário. Então vimos número inteiro, número decimal, né? Ou flutuante, float aqui, e de texto, o string ou str, que são sequências de caracteres como Olá Python. Mas professor, são apenas caracteres de texto? Não, você podia colocar aqui Olá Python versão 3 ponto alguma coisa, entendeu? E aí ele ia aceitar aqui também, tá? Ok. A versão que eu estou ensinando para vocês aqui é a versão 3 do Python, tá? De Python, desculpa, da linguagem Python.
Então aqui nós temos o número inteiro, número decimal e texto, beleza? Aqui eu já trago também. Lembrando que aqui nós estamos no sistema, né, de notebook, do Jupyter Notebook, então a gente tem células de texto, que a gente consegue trabalhar elas aqui, a gente consegue colocar em formato de título, negrito, itálico, colocar formatado como código, link, conseguimos colocar a imagem, citações, enumerar, itemizar, enfim, diversas funções. Isso aqui é importante, também retomando, né, para como isso aqui, como o Google Colab e também outras plataformas, isso vocês podem levar para a vida de vocês. Essa daqui é uma plataforma colaborativa. É importante, né, tomar mão desses e dominar, né, essa edição de texto aqui, porque é aqui que você vai colocar comentários e explicar o que o seu código está fazendo. E aí, mais importante ainda, né, isso é muito importante para você do futuro, porque daqui meses, por exemplo, se você revisitar um código que você faz uma análise, é importante você saber de onde você tirou aqueles dados, como você formatou, por que você escolheu os testes estatísticos que você escolheu. A gente faz muita leitura online, né? Então é importante você colocar o link, por exemplo, que te ensina a gerar um gráfico legal que você achou. Enfim, né? É muito importante vocês usarem mesmo essa parte, né, de texto aqui do Markdown para auxiliar vocês do presente e do futuro. Tá? Beleza, então a gente viu quais são os tipos de dados, né? Nós temos números inteiros, números decimais e texto. E aí, quando a gente trabalha com eles juntos, a gente começa a falar de estrutura de dados, tá? E aqui a gente fala de estruturas de dados compostas, porque a gente pode ter tanto listas, e aí são coleções mutáveis de item, ou seja, eu consigo, aqui é uma lista, né? Eu consigo adicionar elementos ou remover elementos, por isso que ela é mutável, e sempre estarão definidas, né, por colchetes aqui, tá? Tuplas, ou tuples, são sequências imutáveis de elementos, então eu não consigo nem adicionar e nem remover elementos, né? Não só números, aqui eu trago números, né? Aqui vocês podem ver que eu trago um número inteiro, um texto e um número decimal. Então são itens diversos, né, que a gente pode colocar dentro de tuplas, dentro de listas. Tuplas, elas são sequenciais, tá? Então elas sempre vão vir dentro de parênteses. E conjuntos, né, também sets de coleções não ordenadas de itens únicos, né? Aqui temos um conjunto e eles vão vir, né, dentro de chaves. E aí temos também dicionários que a gente pode usar tanto para definir parâmetros para funções, como para definir a construção de objetos, né? Um dicionário pode ser um objeto, tanto que a gente está trabalhando com uma linguagem orientada a objetos, né? Então aqui a gente pode construir objetos, certo? Que eles podem ter diversos valores. Então aqui nós temos uma lista numérica, 1, 2, 3, é uma lista. Por quê, pessoal? Por que é uma lista? Pausem o vídeo aí, pensem um pouquinho. Então, para quem pensou, né, que é porque está entre colchetes, estava certo. Nós temos uma lista numérica, então apenas números, lista heterogênea, que tem um número inteiro, um elemento de texto e um número decimal. Uma lista vazia, que geralmente a gente passa listas vazias, né, para quando a gente vai trabalhar com loops, e aí vocês vão ver o que são loops, né, ou repetições lá na frente, e aí a gente preenche essas listas com números, valores, ou com até mesmo data frames, né. Lista composta, então são listas dentro, é uma lista composta por listas, né, aqui eu estou usando a lista numérica e a lista heterogênea, tá. Temos o formato tupla, que, né, serão sequenciais. Deixa eu só mostrar para vocês, e aí a gente pode usar. Outra coisa super importante também, a gente consegue comentar várias linhas usando o Ctrl, ponto e vírgula, tá? Ctrl, ponto e vírgula, e aí a gente consegue, Ctrl, né, o seu teclado aí, CTR, e ponto e vírgula, tá? E aí se a gente digita, né, só lista
posta, ela vai aparecer aqui, a lista de listas, né, vai aparecer aqui para nós. Outra maneira da gente apresentar isso é usando o print. Print aqui, e aí também aparece aqui no nosso console, tá? Vamos printar esse dicionário aqui, vamos ver o que aparece. Print dicionário. Beleza, aqui a gente tem, né, chave 1, valor 1, chave 2, valor 2. Isso aqui, pessoal, podia ser, por exemplo, uma lista também, tá? Lista de valores aqui. Aí eu podia passar, por exemplo, isso aqui seria uma coluna, né? Isso aqui seria valor 1, aí valor 1.1, valor 1.2. Então aqui a gente teria uma lista de valores, tá? Temos também variáveis em Python, né? Como que a gente define uma variável? Lembrando que para a gente atribuir ou declarar uma variável, a gente precisa usar o sinal igual, tá? Então tudo que tiver aqui à esquerda do sinal de igual é o objeto ou a variável declarada que vai armazenar tudo que tiver tudo que vai estar à direita do sinal de igual, tá? Então eu estou armazenando essa informação aqui dentro de uma variável ou de um objeto chamado df, tá? Que na análise de dados, na ciência de dados, a gente chama de data frame. E aí data frame a gente vai ver um pouquinho mais para frente também o que é, mas são estruturas de dados tabulares, tá? Então aqui eu estou criando meu DF, estou passando o valor Rodrigo, e aí quando eu peço para printar o DF, ele retorna para mim o valor que eu salvei dentro dele, né? Está armazenado nessa memória, na memória desse objeto, dessa variável, está salvo o valor de texto, né? Ou string Rodrigo. Nós podemos também fazer conversão de tipos de dados. Imagina que você pega uma tabela e aí dentro dessa tabela tem algum valor estranho, né? Você pode... E aí ela, ao invés de ser lida, uma coluna, né, dessa tabela, ao invés de ser lida como número inteiro ou número decimal, ela é lida como dados string. Isso é muito comum. E aí você precisa converter, né? Então aqui a gente tem o idade em formato string, certo? Formato de texto, por quê? Porque eu passei ele dentro de aspas, e aí eu estou convertendo essa idade a um número inteiro. Eu apenas uso a função já pré-definida, né? Built-in int, abro parênteses e passo como argumento aqui minha idade em formato de texto, e aí eu peço para retornar ele aqui no meu console, e aí a gente tem a idade em formato de integer, tá? Outra coisa que a gente consegue fazer são operações básicas com esses tipos de dados. Nós conseguimos fazer operações aritméticas com mais, menos, multiplicação com esse asterístico e a divisão aqui com o símbolo de barras. A gente consegue fazer essa divisão aqui, ela pode ser barra simples, né, ou barra dupla, dependendo se a gente vai querer que ele seja arredondado ou não. Então, manipulação de strings também a gente consegue fazer aqui, deixa eu dar um enter aqui. Concatenando, né, usando o símbolozinho mais aqui, a gente consegue fazer essa edição. Essa edição. Deixa eu só colocar aqui para ficar bonitinho para vocês quando eu compartilhar com vocês. Porque são elementos aqui, né, do código. E aqui também. Então a gente consegue acessar, né, esses caracteres pelos índices. Aqui eu tenho um número inteiro e um número decimal. Eu consigo fazer a adição dele aqui e retornar, né? Então aqui eu estou fazendo printando, né? Estou pedindo para retornar a soma do valor inteiro e do valor decimal. Então 5 e 3.4. Aqui eu fiz uma expressão, né, da soma do número inteiro e do número decimal, e aqui o valor é 8.14. Aqui eu estou usando texto, certo? E eu criei, né, um objeto, uma variável com valor de texto, e aqui eu estou
fazendo a concatenação, né? Mostrando que dá para a gente juntar elementos de texto, né? Também usando essas expressões, né? E aqui ele vai printar. Aqui eu escrevi apenas esse texto está, e aí quando eu uso o símbolozinho de mais, e adiciono, né, esse outro valor de texto aqui, fala que esse texto está concatenado. A gente não consegue adicionar, por exemplo, vamos supor que eu quero fazer aqui número 42, e aí aqui me deu resposta, tá? E aí aqui pergunta, né? Que eu vou colocar qual a resposta para a vida, o universo e tudo mais, né? Quem leu o Guia do Mochileiro das Galáxias vai saber. E aí, ó, eu tenho aqui, né? Mas imagina que eu quero concatenar isso. É só eu vir aqui e adicionar a resposta. Tá vendo que aqui, ó, por já estar conectado ao Gemini, já tem uma inteligência artificial que sabe o que você quer fazer, né? Só que eu quero errar aqui de propósito. Deixa eu fazer aqui. Então, aí ele vai me dar um erro. Por quê? Ele está falando aqui que pode apenas concatenar string com string. Então, texto com texto. E aqui eu estou passando um valor, né, inteiro. Um valor. Como que eu posso resolver isso? Eu posso converter a resposta aqui, né, a string, usando string e passando o argumento aqui. E aí, beleza. Opa. E aí eu consigo colocar um espaço aqui também, né? E aí, pronto. Perfeito? Então, turminha, essa foi uma aula sobre os tipos de dados em Python e como que a gente pode fazer operações básicas com eles e como que a gente também tem estruturas de dados compostos, tá? Obrigado, pessoal.